Falando em oração, nós queremos agora sim rezar o nosso salmo. Então vou me aproximar aqui, a Simone já está aqui, para que nós possamos rezar o salmo, né, Simone? Exatamente, como um sinal de esperança. Exatamente. O salmo de hoje, ele é tirado de um cântico que a gente fala, né? Cântico de Tobias. Quando a gente fala salmo, às vezes a gente pensa que são só os salmos, os 150 da Bíblia. Mas existem alguns cânticos de Tobias, de Judite, em que eles são usados, né, como cânticos inspirados, como momentos de oração. Então nós queremos usar esse momento de oração através de Tobias e que ele possa te dar força para vencer essa sensação de que você não está dando conta das coisas. Vamos agradecer a Deus e chegar lá. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra, para narrar de sua glória entre os povos, e fazê-lo saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados, e seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Bendizei o Senhor seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O salmo que a gente reza é uma maneira de respondermos a palavra de Deus, geralmente é a primeira leitura. O salmo de hoje fala de bendizer, de agradecer a Deus e de reconhecer aquilo que Ele faz, né? De dizermos ao Senhor, bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor fez, compreender o que Ele fez. Mas tem uma frase estranha lá que é complicado às vezes entender. Fala que o Senhor castiga, mas Ele salva. Ele ama e salva cada um de nós. Vamos entender qual que é o castigo de Deus. Até hoje essa semana eu conversei com uma pessoa e falei, padre, eu acho que eu estou merecendo o que está acontecendo, é castigo de Deus. Vamos entender que o castigo de Deus na compreensão do Antigo Testamento era mesmo quase que um Deus vingativo, um Deus ciumento, né? Agora, a partir de Jesus, se entende que o Senhor corrige aqueles que dele se aproximam. É uma correção, um aprendizado, nunca uma vingança. É como quando você diz para o seu filho, olha, não vai fazer isso então agora, você vai ficar sem isso um tempo para você aprender. É um aprendizado, é uma correção. Não é um castigo de ódio ou de vingança e nunca, diz a palavra, não é em proporção às nossas faltas. Senão você vai dizer, eu não aguento mais, mas eu mereço estar assim. Porque eu fui muito ruim nessa vida, eu briguei muito. Tem pais e mães que falam assim, ai tadinha, minha mãe sofreu tanto, deve ser por isso que eu sofro com meus filhos, né? Porque daí os pais às vezes falam para os filhos, você vai ver quando você for mãe. Parece uma praga, né? Parece uma praga. E às vezes a gente acolhe isso e acha que é verdade. Não, Deus ama e salva, mas Ele sim nos corrige, nos educa, nunca nos pune em proporção às nossas faltas, senão como que nós, né, que preço nós iríamos pagar, nós teríamos condições? Não, Deus é misericórdia. Então é importante entendermos isso, né? Deus é misericórdia e o Salmo me fez pensar que há momentos de fato que a gente cai no abismo, na dor, no sofrimento. Exatamente. Mas esse mesmo Deus que está com a gente na alegria, que nos ama e nos cuida, está conosco no momento do deserto. Está conosco no momento da aridez. Talvez o único suspiro de esperança que a gente tem nesses momentos é Deus nos cuidando, nos protegendo, nos carregando no colo. Também é um sinal de maturidade saber lidar com a dor. Também é um sinal de maturidade lidar com as tristezas da vida. A gente não vai passar imune, a gente não vai passar isento. Escute qualquer pessoa que seja, ela vai te contar um detalhe da vida em que teve sofrimento. Nós não somos privilegiados porque a gente tem uma dor. E isso ajuda a gente a encarar com mais firmeza, com mais coragem. Todo mundo passa por esses momentos de aridez. E a gente vai encontrando os nossos recursos para dar a volta por cima. A fé é o que pode guiar todo esse processo. Exatamente, a fé nos orienta. No final do Salmo tem um momento que fala que a gente compreende, a gente entende a ação de Deus e por isso louva ao Senhor. Isso é um processo, é um aprendizado. Até mesmo essas situações que nós estamos falando hoje, né? O momento em que a gente diz, eu não aguento mais, eu não dou conta. O que fazer quando chegamos ao limite, né? A pergunta que a gente está fazendo. Às vezes, quando a gente diz isso,
é porque a gente ainda não compreendeu a ação de Deus que vai cuidar de nós. Em alguns momentos é porque realmente a gente precisa mudar o percurso, o ritmo, a orientação da vida da gente, a direção, os passos que a gente tem dado. Então, quando a gente para e reza, a gente compreende a ação de Deus. Em alguns momentos a gente entende até que Ele põe um freio, ou que Ele muda a direção, Ele põe um desvio, né, para que a gente não caia naquele buraco, naquela situação. Ele vai orientando a nossa vida. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente faz o que o salmista diz: em tudo a gente dá graças. Em todas as situações a gente bendiz a Deus. Em todos os contextos da vida a gente louva ao Senhor porque Ele é digno de todo louvor. Essa postura que nós precisamos ter. Eu queria até pedir que voltasse, não sei se dá para voltar o finalzinho do Salmo, a última partezinha do Salmo, se for possível, para que a gente lembre isso. Esse louvor, essa postura de louvor a Deus que nós somos chamados a ter. Compreendei o que fez para nós. Dai-lhe graças com todo respeito. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. É um louvor consciente, um louvor que compreendeu, um louvor que entendeu. Eu costumo dizer até, Simone, que é um sacrifício de louvor. Quando a gente fala o sacrifício de louvor, é a capacidade de louvar quando a gente compreende, olha, não é o que eu gostaria, mas eu já entendi que Deus sabe o que faz, então eu agradeço.